Irmão Lucas, Pai do Senhor, paz do Senhor. O áudio tá bom? tá ótimo. Pronto, graças a Deus. Hoje nós estamos iniciando o nosso episódio 3, né? Conversa teológica, terceiro conversa teológica. O tema de hoje é como a igreja deve compreender e discernir a profecia no Novo Testamento. Está comigo aqui o meu irmão Lucas. Já passa a palavra para você, meu irmão Lucas. A paz do Senhor a todos os irmãos que brevemente irão ver, seja ao vivo ou seja por vídeo. Deus abençoe. Estamos juntos aí, em nome de Jesus. E hoje teremos um assunto bem importante dentro do pentecostalismo. E espero muito que você seja aí tocado pelo poder da palavra de Deus. Lucas, esse tema, profecia, é muito importante, viu? Especialmente pelo contexto atual, não é? São muitos falsos profetas, né? Muitas profecias esdrúxulas. E, assim, esse tema é importantíssimo. Então, vamos logo começar. Vamos começar com uma pergunta: o que é a profecia no Novo Testamento? Bom, Lucas, você poderia responder a essa pergunta, já nos situando assim, esse tema? Sim, vamos adentrar no tema. Então, como você bem disse, atualmente é de suma importância, né, esse tema. E o que seria a profecia na visão pentecostal e como discernir? Justamente, e é de grande relevância, principalmente dentro das igrejas pentecostais, porque antes de quaisquer coisa, a profecia ela vem para edificar, consolar, exortar, mas precisa ser discernida dentro do contexto bíblico. Então, de maneira geral, na compreensão pentecostal, a profecia é uma manifestação do Espírito Santo por meio da qual Deus se comunica em uma mensagem com a igreja ou com a pessoa, conforme a vontade dele. Então, diferentemente do que vemos, por exemplo, nos dias atuais, profecia não é dar uma casa a alguém, não é revelar o CPF de alguém ou dar um Pix a alguém, mas Paulo diz em 1 Coríntios 14:3, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Isso é muito importante. A profecia bíblica, ela não deve ser tratada como simplesmente alguém falando algo que vai acontecer no futuro, algo que vai acontecer amanhã. Ela pode envolver e envolve também um direcionamento, uma advertência, um encorajamento, uma confirmação, uma revelação daquilo ao qual Deus quer se comunicar. O sacerdote, ele levava a voz do povo a Deus. A profecia traz a voz de Deus ao povo. Só complementando aqui, o irmão Lucas, que trouxe uma resposta bem completa a respeito do que é a profecia no Novo Testamento. Eu parto do ponto de partida do Pentecostes, e aqui eu apresento aqui o texto de
Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 17 e 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 17 e 18. Eu vou fazer a leitura só para a gente contextualizar e assim a explicação possa ser melhor quanto a essa pergunta. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões e os vossos velhos sonharão. Também o meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias e profetizarão. Esse texto bíblico de Atos dos Apóstolos me chama a atenção. E por quê? Porque Pedro utiliza a profecia de Joel para explicar aquilo que estava acontecendo no Pentecostes. O que foi que estava acontecendo no Pentecostes? O derramamento do Espírito Santo e o sinal daquele derramamento, o falar em línguas. Pedro entende aqui o falar em línguas como uma profecia ou um tipo de profecia. Ou seja, no Novo Testamento, a profecia está relacionada à ação do Espírito Santo sobre o povo de Deus. Isso também aparece ali em Atos 19, 6, quando o Espírito Santo vem sobre os discípulos em Éfeso e eles falavam em línguas e profetizavam. Do ponto de vista do Pentecostes, a profecia é basicamente a ação do Espírito Santo sobre o povo de Deus. E essa ação do Espírito Santo sobre o povo de Deus, a profecia, Paulo vai desenvolver ali na primeira carta aos Coríntios, e inclusive o irmão Lucas já citou alguns textos bíblicos, e eu quero me atentar aqui a 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Observe que Paulo não define a função da profecia como simplesmente revelar o futuro, como Lucas bem frisou. Ele destaca 3 finalidades: edificar, exortar e consolar. Desse ponto de vista, e aqui conectando com Atos, a profecia no Novo Testamento está relacionada à ação do Espírito Santo sobre o povo de Deus, cuja finalidade dessa ação do Espírito Santo é edificar, exortar e consolar o povo de Deus, nesse caso aqui, a igreja. O contexto aqui é a igreja de Corinto, mas levando para todas as igrejas, todo o povo de Deus. E eu gosto de definir a profecia no Novo Testamento como importante para a igreja, como importante para o povo de Deus. A profecia, o apóstolo Paulo, ele chega a dizer que a igreja deve buscar especialmente o dom de profecia, porque por causa dessa finalidade, desse propósito que esse dom possui, de edificar, exortar, consolar. Isso, em todos os contextos da nossa caminhada cristã, é muito importante. Bom, Lucas, já concluindo essa minha fala, a profecia, eu defino também
como um tipo de pregação pontual a membros do corpo de Cristo. E essa pregação pontual, ela não deve ser entendida como uma palavra normativa, ou melhor, como uma palavra capaz de se equiparar às Escrituras, ou mesmo ter o mesmo valor das Escrituras. Às vezes, muitos crentes têm medo, né, de desobedecer uma profecia, mas a profecia em si, ela, por ser essa pregação pontual para um momento específico, a qual membros do corpo de Cristo estão vivendo, você pode sim desobedecê-la, ou então discordar dela. O apóstolo Paulo, ele recebe uma profecia do profeta Ágabo, né? E Ágabo diz: olha, aquele que eu pegar este cinto aqui, amarrar, vai ser Jerusalém preso e tal, vai passar por essa situação. Paulo diz: olha, eu vou para Jerusalém, assim mesmo. Ou seja, Paulo meio que desobedece ali a orientação do Espírito Santo naquele momento. Mas, enfim, é importante trazermos este ponto, porque muitas pessoas têm medo de desobedecer a profecia, têm medo de rejeitar a profecia, né? Eu costumo dar o conselho seguinte: se a profecia está comunicando algo ao meu momento atual, está me orientando em determinada situação, eu recebo sem problema. Paulo diz, não é? Não devemos rejeitar as profecias, devemos reter o que é bom dela. Não é isso, Lucas? Isso, exatamente. Exatamente. Eu colocaria, assim, de forma bem objetiva, eu colocaria 7 critérios. Pelo menos 7 critérios em relação à profecia. Ou, como está escrito, que você até citou, que é em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 20 e 21. Não desprezei as profecias, examinai tudo, retende o bem. Então, mediante a isso, eu colocaria, até para a análise, hoje, do critério profecia, pelo menos 7 critérios. Se quiser colocar mais, aí é cada um, mas de forma bem objetiva. Primeiro, a mensagem está de acordo com a Bíblia. Deus não vai falar por uma profecia algo que contradiga o que ele já se revelou nas Escrituras. Segundo, se você quiser anotar, você que está nos acompanhando, ou irá ver depois essa live, esse ensinamento. Segundo, qual é o fruto da profecia? Ela está conduzindo a pessoa para Cristo, para a santidade, para a obediência a Deus? Ou está o que muitas profecias estão falando hoje, que é contrária à verdadeira profecia? Essa profecia está produzindo em você medo, dependência do profeta ou confusão? Então isso não é profecia. A profecia tem que te conduzir a Cristo. Terceiro, Cristo é o centro desta profecia. O verdadeiro mover do Espírito Santo, ele é caracterizado com Cristo como sendo cristocêntrico, como sendo o centro da nossa vida. Existe edificação, exortação ou consolação? Se não existe, essa profecia deve ser melhor examinada. A igreja, uma igreja madura, pode julgar essa profecia? Paulo disse, e em 1 Coríntios 14, versículo 29,
e falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Ah, irmão, mas não pode julgar a profecia. Deve-se julgar a profecia. Todo o contexto pode analisar. Todo o contexto em que a Bíblia fala sobre profecia, provavelmente vem a palavra junto, ou examinar ou julgar. Porque devemos ter o discernimento em relação a isso. Outro critério, a pessoa está sendo manipulada, é preciso muito cuidado quando alguém usa essa expressão. Deus manda eu dizer. Ou Deus está me revelando. Porque muitas pessoas utilizam-se dessa expressão para controlar, para manipular, para tentar adivinhar. Vou dar um exemplo. E é um exemplo claro. Se houve-se em alguém que aconteceu verdadeiramente a profecia, glória a Deus. Mas geralmente é um estado de manipulação. Quando alguém utiliza-se do púlpito e diz, um exemplo, Deus manda eu dizer para alguém aqui, eu não sei quem é, mas Deus sabe quem é. Ou você que está de verde, mas está eu e Vantes de verde. Então, assim, são formas de tentar manipular e tentar adivinhar e tentar acertar no que geralmente uma quantidade grande de pessoas, de público, geralmente vai ter alguém naquela situação. Então, devemos tomar muito cuidado, muito cuidado. E a profecia, ela se confirma com o tempo. Então, nem toda palavra precisa ser imediatamente compreendida, tudo bem. Algumas coisas precisam ser colocadas diante de Deus e guardadas, tudo bem. O tempo também pode revelar se uma palavra realmente veio de Deus ou não. Agora eu vou dizer uma experiência particular. Irmão, irmã, querido, querida, quando a profecia vem de Deus, só você e sua alma sabe o que você está passando ou conversou com Deus. Então, experiência particular. Geralmente, quando a profecia é de Deus, a alma sente que só eu e Deus sabia daquilo. Então, quando nós observamos esses critérios, nós conseguimos observar se aquela profecia veio de Deus ou não. Porque o que mais tem hoje, infelizmente, irmão Wanderson, é pessoas morrendo morrendo espiritualmente, por causa de falsas profecias. Porque não se ateve a esses cuidados que a própria Bíblia manda aqui tomar. O irmão Lucas trouxe alguns critérios para avaliarmos as profecias e tocou num ponto que me chamou bastante atenção em determinado momento, que foi o fato das pessoas usarem Deus está me dizendo, não é, irmão Lucas? Isso. Irmão Lucas, quando nós vamos para o Novo Testamento, o Senhor sabia que nós não encontramos nenhum profeta, nenhuma pessoa dizendo assim, o Senhor está dizendo isso, 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 isso. Ou então, assim diz o Senhor. Já pensou no peso que essas palavras têm? Realmente. Então, assim, no Novo Testamento, veja bem, não há essa frase, assim diz o Senhor, dita por algum profeta ou através de alguém com dom de profecia.
Não há essa frase, diz o Senhor, Deus está me dizendo isso aqui para você. Não há. O que nós encontramos é o profeta Ágabo, dizendo ali no capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, olha, assim diz o Espírito Santo. Então, eu estou sentindo do Espírito Santo que vai acontecer uma seca toda a terra. Ele não diz em nenhum momento que assim diz o Senhor que vai acontecer uma seca no mundo todo, grande fome acontecerá. Na verdade, só fazendo uma correção aqui, ele não disse que haveria uma grande seca, né? Ele fala que haveria uma grande fome, né? Isso. Toda a terra, por todo o mundo. E ele não usa assim, diz, sim, não usa. Um texto aqui diz que ele dava a entender pelo Espírito que haveria, ou seja, ele não estava dizendo assim, diz, olha, eu estou sentindo do Espírito Santo que vai acontecer uma grande fome no mundo, eu estou sentindo do Espírito Santo que algo vai... Ou seja, olha só o profeta aqui no Novo Testamento falando, né? E quando nós observamos nos dias atuais as pessoas, né, ditas profetas, né, falando assim diz o Senhor, e eu fico, meu Pai do céu, o peso que essa palavra tem na vida de alguém, muitas vezes sem nenhuma instrução, muitas vezes desesperada por situações de prova, filho, às vezes, em uma situação delicada. Então, nós temos que tomar cuidado com essa expressão, assim diz o Senhor. Então, todo cuidado para não falar isso em um contexto de profecia, porque eu sei o peso dessas palavras, e isso me leva para outro ponto, eu creio que quem está aqui assistindo também, que a percepção que a Igreja do Novo Testamento tem quanto às profecias é diferente, muitas vezes, da Igreja atual. A Igreja do Novo Testamento valoriza os profetas. Atos vai dizer que tinha profetas naquela igreja. Paulo vai orientar a Igreja de Corinto a buscar os dons espirituais. Mas a gente não vê nenhum profeta neotestamentário, nem alguém com dom de profecia, arrazoando para si a autoridade que os antigos profetas de Israel tinham. Nós não observamos isso aí no Novo Testamento, porque havia a compreensão de que a profecia deles não estavam acima da profecia dos antigos profetas de Israel. Eles não entendiam que a profecia deles era literalmente a palavra de Deus. Que percepção, igreja, que percepção. E nós observamos hoje que essa percepção muitas vezes é distorcida. A pessoa diz que é profeta e na cabeça dela, ela é tão profeta como Jeremias, sendo que não é, não há esse respaldo nas Escrituras para essa conclusão. O profeta do Novo Testamento, ou mesmo quem profetiza no Novo Testamento, entende o contrário, que a profecia deles não estão no nível dos profetas antigos de Israel. E outra coisa, Lucas, é um ponto, já vou no terceiro já, né? Mas outra coisa, me veio agora e eu quero compartilhar. Você já reparou, irmão Lucas, que as pessoas que profetizam geralmente são as que mais trazem problema para a igreja?
as que mais causam confusão na igreja, as que mais dão trabalho aos seus pastores. Você já reparou isso? Sempre Né? é. E você já reparou também que no Novo Testamento nós não encontramos conflitos entre os apóstolos e os profetas? Não há. Você vai ler o Novo Testamento todinho e você não vai ver os profetas do Novo Testamento, os profetas dessa nova dispensação, em conflito com os apóstolos. E por que não há conflitos com os apóstolos por parte dos profetas? Porque os profetas entendiam que eles não tinham a autoridade que os profetas antigos de Israel tinham, e também não tinham a autoridade do ponto de vista normativa, assim, aqueles que têm a palavra de Deus, é que os apóstolos tinham, eles entendiam isso e sem problema, né? Eles entendiam isso sem nenhuma um conflito com os apóstolos. Só para reforçar, é justamente a questão, porque existe uma diferença entre o ministério de profeta no Novo Testamento, existe no Antigo Testamento, e o dom de profecia. Existe uma diferença entre o ministério de profeta e o dom de profecia. E era isso que eles compreendiam muito bem, que o dom de profecia manifesta uma mensagem. O ministério de profeta carrega uma responsabilidade. E qual era a responsabilidade? A própria palavra de Deus, que é a profecia maior. Não existe nenhuma profecia hoje que seja maior do que a profecia mencionada pelos profetas do Antigo Testamento, que foi a própria palavra de Deus. Eu vou aqui trazer uma breve reflexão sobre essa questão. O irmão Lucas faz uma distinção, né, do ministério de profeta veterotestamentário e aqueles que têm o dom de profecia. Não é isso, irmão Lucas? Isso mesmo. Eu vejo das Escrituras, ali no Novo Testamento, que há realmente um ministério de profeta dentro do Novo Testamento. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 27. O texto vai dizer assim: naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Havia-se profetas mesmo no sentido de ministério, né? Só que esses profetas se entendiam que eles não tinham a mesma autoridade que um profeta do Antigo Testamento. Mas é importante destacar que o profeta, nós estamos indo para essa questão do profeta, mas já voltamos para o dom de profecia, né? É importante destacar que o profeta no Novo Testamento entendia que a sua palavra era pontual. E é para esse lado que o apóstolo Paulo vai lá em 1 Coríntios capítulo 14. A palavra profética, ela é pontual, ela é para um momento determinado da nossa caminhada. Inclusive, ali, já pelo final do capítulo 14, o apóstolo Paulo vai dizer, versículo 31 do capítulo 14, porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Ou seja, palavra profética nesse contexto aqui aponta para essa realidade. É uma palavra
para um momento específico da vida da igreja ou de determinados membros do corpo de Cristo. Eu tinha feito aqui uma listinha com os critérios, mas como o Lucas já observou bem, eu não vou entrar nessa seara também, mas, em compensação, eu quero entrar para um outro caminho aqui. Nós falamos sobre as profecias e que muitas profecias são esdrúxulas, né? São antibíblicas, muitas sem nenhuma fundamentação assim do aspecto do que é o evangelho, são extra-evangelho, e eu me preocupo bastante com isso. Por quê? Porque uma igreja que não é madura nesse quesito se torna uma igreja vulnerável a ter falsas profecias e, consequentemente, muitos problemas, muitas pessoas machucadas. Inclusive, não é estranho você estar na internet e você ver ali profecias num tom de manipulação, assim de você ficar, meu Deus, e as pessoas vão, e por que as pessoas vão? Desespero. A situação que encurrala e no momento de fragilidade as pessoas realmente vão para esses profetas, para essas profecias esdrúxulas. A igreja deve falar da profecia, falar que ela é importante, falar também como julgá-la. A igreja deve se orientar os seus membros a profetizar, não, ensinar a profetizar não, né? A buscar o dom de profecia. Não tem como ensinar a profetizar, né? Isso aí, na escola de profetas, talvez, né? Lá de Samuel, né? Mas a escola de profetas talvez fosse um pouco mais relacionado a tomar para si o caráter de um profeta, né? E envolvia ali também, irmão Lucas, né? A questão da busca, não é? E a busca. Eles buscavam bastante, né? Então, mas de toda e qualquer forma, o sentido está sendo esclarecido e passado, né? Ele deve incentivar os seus membros a buscar o dom de profecia, a mergulhar no dom de profecia sem medo, claro que com maturidade, para não cair em qualquer ensino esdrúxulo, em qualquer palavra esdrúxula, sem nenhuma fundamentação na Bíblia. Já indo para o final, Lucas, eu trouxe algumas perguntas aqui para respondermos, né? E assim contextualizar que tudo que foi abordado até aqui. Como devemos receber uma profecia? Qual deve ser a nossa reação ante a uma profecia? Seguindo como base a Bíblia e os critérios mencionados, a gente precisa, antes de qualquer coisa, analisar. Como diz Tessalonicenses, examinar tudo, reter o que é bom. A profecia existe, sim. Mas se não tiver dentro dos critérios, então eu não posso e nem devo guardar ela no meu coração. Dentro dos critérios estabelecidos pela Bíblia, né? Isso, justamente. Também vou nessa sua linha.
profecia ela deve ser recebida com bastante cuidado e levando em conta o que a Escritura orienta, né? Nós devemos julgar a palavra da profecia. Você deve realmente ali analisar, ver se realmente faz algum sentido para o contexto que você está vivendo, ou se é apenas aquelas profecias que são jogadas, né, no ar. O irmão Lucas falou aqui que Se colar, colou, né? muitas profecias assim, jogadas para o ar, né? Às vezes numa igreja de 100 pessoas, a pessoa diz, tem alguém de verde aqui. Deus está dizendo isso, né? Ou seja, é uma profecia assim para o ar. Não é aquela profecia verdadeiramente bíblica, realmente com alvo. Não é? Você deve ter um alvo, não é jogada para o ar. Nós devemos ter este entendimento acerca da profecia. Pastor Tarquinho José está conosco. Seja bem-vindo, meu querido. A segunda pergunta, Lucas, devemos acreditar imediatamente na profecia? O acreditar, assim, eu posso dizer que ele vem junto com ele. Obviamente, eu tenho que acreditar na profecia, tenho que ter fé em relação a ela, mas eu preciso ter discernimento. Então, acreditar para mim, ele vem junto com discernimento. Se aquela profecia é de Deus ou não. Então, basicamente, eu acredito que exista a profecia, mas em relação àquela profecia, por exemplo, para mim, que foi lançada, eu preciso examiná-la. Então, de imediato, não é amém e vai acontecer, não, eu preciso refletir em relação àquilo. E assim, algo importante em relação à profecia, eu gostaria muito que houvesse uma responsabilidade, né? Se as pessoas tivessem esse senso de responsabilidade, assim, para aproveitar, sabe, o momento. Quando vai dizer, Deus te mandou dizer, assim diz o Senhor, de verdade, essa frase tem um peso gigante. E assim, para mim, Wanderson, profecia que venha de Deus, para mim, irmão Lucas, eu peço muito a Deus e geralmente é assim comigo. Comigo, dificilmente ou nunca aconteceu uma profecia lançada de púlpito, de microfone. Quando é Deus falando comigo, a pessoa vem para mim e entrega o que Deus mandou entregar. Nunca aconteceu de ser assim, diz o Senhor, você que está de azul aí no meio, cara, não sei o quê. Não. Geralmente vem, Senhor, Deus te mandou dizer, falar isso. E a gente sente que realmente, né, ele foi de Deus. Então é isso. A gente deve acreditar imediatamente, devemos discernir, tomar cuidado, analisar, para depois ter a recepção daquilo que foi lançado como profecia. É verdade, Lucas. Então, a gente deve agir com cautela. E a gente já tinha entrado na questão de que a profecia deve ser julgada, analisada, vista realmente do ponto de vista do contexto atual, se aquela palavra realmente tem um direcionamento para mim. Então, nós podemos dizer que, por mais que
possa haver excessos, por mais que possa haver pessoas mal intencionadas no uso desse dom tão edificante, né, o dom da profecia, nós Isso. devemos ter essa percepção, essa maturidade para não recebê-la de forma imediata, para julgá-la, para analisar o contexto qual ela está inserida, realmente faz parte ali do que eu estou vivenciando, para assim podermos desfrutar deste dom edificante que é o dom da profecia. Bom, Lucas, já as considerações finais. Então, assim, para finalizar minhas palavras, na perspectiva pentecostal, profecia existe? Sim. A profecia deve ser aceita imediatamente ou automaticamente? Não, precisa ser analisada. A profecia deve ser julgada pelas Escrituras? Com toda certeza. A nossa régua de medir a profecia é o cânon, as Escrituras Sagradas. Então, busque a Deus. Se você tem um anseio de ser uma pessoa usada por Deus dentro da profecia, lembre-se, ser um profeta de Deus nessa geração requer não só a responsabilidade, mas também a busca. Não é fácil, nunca será fácil. Até porque ser um profeta de Deus, ter o dom de profecia, entregar aquilo que Deus manda, está dentro da palavra de Deus, do contexto de consolar, exortar, advertir. Quando um profeta do Antigo Testamento batia na porta da casa de alguém, sempre trazia consigo uma mensagem edificante, que fosse de bênção, ou que fosse até mesmo de correção. Mas sempre era uma palavra edificante. Então, já aproveito para agradecer aos irmãos que irão compartilhar, irão mandar para outras pessoas essa live, para que Deus possa também abrir a mente e o coração em relação a isso. Busque a Deus com fé. E vou dizer até assim, uma expressão que pode parecer um chavão, mas não. Se Deus mandar e dizer, peça confirmação. Entregue o que Deus mandou. E que nossa geração continue sendo abençoada e tocada pelo poder da palavra de Deus. E se for o caso de uma falsa profecia, exorte o profeta. Diga para ele, ó irmão, vigia, te converta. Irmão Lucas, há um pensamento, né, no nosso meio, uma ideia no nosso meio que não se pode julgar o profeta, não é? Mas a Escritura não diz isso não, viu? Tem que julgar o profeta também. Tem que julgar, não é isso que o Senhor Jesus diz, né? Lá em Mateus, no capítulo 7, o profeta deve ser julgado, né? E nós o julgamos pelas suas obras. Então, julgue a profecia, julgue o profeta, mas sempre com essa percepção de pensar, analisar, ver a partir da Escritura e o contexto ao qual essa profecia está inserida, né? Deus, a gente costuma brincar, né, que Deus usou um jumento, não foi? Para Isso. Balaão. Então, analise a profecia deste ponto de vista, do ponto de vista da Escritura, claro, levando em conta o profeta também, mas contexto ao qual essa profecia está inserida. Bate com o meu contexto, bate com aquilo que eu estou vivenciando. Fazendo isso, você não terá problema. E outra coisa, não vá correr atrás de profecia também não, pelo amor de Deus, né?
O povo abandona o culto de ensino para ir atrás de profeta. Abandona estudo da Bíblia para estar de profeta. Aí também é pedir para levar golpe, né? Pedir para ter problema. Tá bem? Eu espero que os irmãos que assistiram, Deus abençoe todos vocês e até a próxima live, o próximo Conversa Teológica.